Dança Podcast com Thiago Oliveira. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast. E hoje estou aqui com uma convidada de Brasília. Nossa convidada de hoje é uma profissional das danças de salão e quem a recebe hoje é eu, Thiago Oliveira. Então estou aqui com o Dança Podcast recebendo Tamísia Cristófani. Seja bem-vinda, Tamísia. Obrigada, Thiago. Oi, gente. Olá. Maravilha, seja bem-vinda. Eu, Thiago Oliveira, estou aqui recebendo essa profissional de Brasília e eu estou muito feliz com essa transição do Dança Podcast, com esse alcance. Tivemos na semana passada o Índio, que também é de Brasília, e eu fico muito feliz onde o Dança Podcast está chegando e também fico lisonjeado de vocês serem tão receptivos com o projeto e aceitarem o convite logo de cara. A Tamísia é uma profissional de dança de salão, mas ela também vai contar a história dela como dançarina, como ela começou, como ela se relacionou com a dança. E se você quiser acompanhar de pertinho o trabalho dela, eu deixei o Instagram dela aqui em cima, Tamis_Cristófani, para que você possa acompanhar o trabalho dela e tudo que ela vem fazendo com e pela dança de salão. Também tem o Instagram do Dança Podcast e o meu Instagram, para caso você queira também acompanhar tudo de pertinho os próximos convidados. Maravilha? Bom, Tamísia, vamos começar do começo. Como que tua história com a dança começou? Primeiro, obrigada pelo convite, Thiago. Gostei Maravilha. muito de receber esse convite. O seu programa é muito bom, eu vi algumas entrevistas e eu fico realmente lisonjeada de estar participando. Obrigada. Maravilha. É um prazer. Sobre a dança, então, eu iniciei a dança meio tarde, comparado com algumas pessoas que começam pequenininhas, no balé, enfim. Eu comecei um pouco tarde, eu comecei na universidade já, eu entrei na universidade em 2007, no curso de administração, e lá enfim, universidade é um ambiente muito múltiplo, né? Muito diverso, com várias atividades, enfim, é um mundo com muitas possibilidades. E lá tinha muita aula de dança entre as aulas, né? Na hora do almoço, de noite. E foi assim que eu iniciei na dança, né? Eu sempre tive muita vontade de dançar, mas nunca tive a oportunidade, né? Nunca procurei também antes disso. Então, quando eu entrei na universidade, que eu vi que tinham essas aulas, né? No horário de almoço, que eu estava lá vaga, e tinha que esperar, sei lá, minha aula terminava meio-dia, a próxima começava às 4, né? Então, para mim era uma possibilidade Legal. de dançar, né? Legal, você foi Minha ocupando o tempo. turma, que eu fui aluna, foi uma turma de forró, que eu fiquei um mês, acho que todo mundo começa pelo forró, né? A maioria. Eu fiquei um mês, eu acho, na turma, aprendi um pouco. Logo em seguida tinha uma turma de samba, aí eu fui para a turma de samba, eu devo ter ficado uns 3 meses. Daí, depois desses 3 meses, eu acho, assim, eu não lembro de cabeça não, quanto tempo foi. Eu fui para a turma de salsa, tinha salsa lá na Maravilha. salsa. Nem sou suspeita para falar de salsa, né? Foi assim que eu tive o meu primeiro contato com a salsa, inclusive, na universidade, fazia aula lá. Fiquei um tempo fazendo aulas, e em 2009, eu virei monitora, fiz uma audição de uma escola de dança, né? Que na época se chamava Tribo das Artes, e depois se tornou Instituto de Dança de Helena Castro, aqui em Brasília. E foi lá que eu comecei a ter minha formação para me profissionalizar na dança. Legal. Eu conheci alguns professores, né, que foram essenciais, assim, no meu processo de formação. Um deles é o Thiago Serma, que é o meu mestre, né, e atualmente ele é diretor da companhia de dança que eu faço parte, e ele foi responsável, assim, por grande parte da minha formação lá dentro como monitora até me tornar professora. Maravilha. Contando devagar demais, rápido demais. Não, tá ótimo, tá ótimo. Vamos no teu ritmo. E Tá bom. essa entrada pro mundo da dança de salão, porque quando você começou na faculdade,
Eram aulas. Quando a gente começa, por exemplo, fora de uma academia, normalmente são situações esporádicas que a gente acaba vivenciando, né? A gente ainda não entra pro círculo da dança de salão oficialmente, né? Parece que tem uma oficialização quando você acaba entrando para uma escola, para uma academia. Então você sentiu essa Sim, mudança quando você saiu das aulas da faculdade. E essas aulas da faculdade normalmente era para atender o pessoal da faculdade, né? isso. Tinha público externo também, mas era praticamente universitários, né? Era o Legal. público da faculdade mesmo E aí que fazia você entrou para essas aulas. essa como monitora e aí você sentiu essa mudança, né? Porque a gente acaba sentindo realmente quando a gente vai de um local onde tem um certo trabalho ali concentrado com a dança de salão e quando a gente vai para uma escola de dança de salão, né, especializada. Você sentiu essa Sim, mudança? a gente sente, porque o papel de monitor é diferente, né? Primeiro que você não pode ser o aluno, né? Então você já tem que ter uma base, ou pelo menos a facilidade de pegar antes do aluno e auxiliá-lo, né? Sim. Então, existia essa responsabilidade, existia a responsabilidade de cumprir uma carga, né? De Dentro das aulas, suas né? Sim. curso de formação para monitor, na época, eu nem sei mais se isso ainda existe dentro das escolas de dança, mas na minha época de monitora ainda existia curso de formação Legal. monitor, né? É, eu adorava que a gente trabalhava todos os ritmos, que é algo que eu vejo que está ficando cada vez mais difícil dentro das academias de dança, né? Na minha época de monitora, as turmas eram turmas de dança de salão, né? Tinha turma de forró, tinha turma de samba, mas tinha muita turma de dança de salão. Então, eu acho que essa era uma vantagem, assim, da época que eu era monitora, porque eu consegui ter contato com vários estilos da dança de salão, né? Então, a minha formação, ela foi muito boa. Eu Legal. considero que a época de monitora foi muito bom para mim. Foi Bom. muito importante Isso, profissionalmente. isso aconteceu logo em seguida que você começou? Foi pouco tempo depois que você começou a entrar? Porque você falou que em 2007 você estava fazendo faculdade, aí começou a experienciar algumas aulas de dança. E quanto tempo depois você já estava lá na escola, vivenciando esse mundo? Assim, eu entrei na faculdade em 2007, no segundo semestre de 2007. Eu comecei a fazer aula de dança em 2008, eu não comecei logo de cara. E eu virei monitora em 2009, Show. se eu não me engano, no segundo semestre de 2009. Então, um ano, né? Entre começar a fazer aula e virar monitora. Legal. Teve um Foi. processo aí que você foi experienciando com as danças. Legal. Muito bom. Sim, sim. E quando que isso começou a se tornar. Quando a gente começa a dançar e pega aquela paixão, a gente começa a respirar a dança, né? A gente começa a vivenciar isso. Você ainda tinha a tua faculdade, né? Talvez os teus afazeres, provavelmente. Mas tem um momento que a gente vira essa chave e começa a respirar a dança. Foi logo de cara? Foi nesse ano, em 2009? Eu acho que foi logo de cara, sim. O que demorou para virar não foi essa chave de respirar dança, mas a chave de perceber que eu estava respirando a dança. Perceber que, nossa, eu estou gastando muito tempo com isso, né? Sim, Passando muito tempo na dança. E isso legal. demorou um pouquinho. Eu percebi que realmente eu chegava no nível da faculdade que eu largava os meus colegas de turma e ficava com o pessoal da dança. Era assim, era quase um curso de dança, né? Aham. Em termos de contato, porque eu passava muito mais tempo com as pessoas da dança do que com os meus próprios colegas de curso, né? Sim. Até porque, enfim, eu saí pulando de cursos, né, na faculdade. Quando eu entrei, eu era do curso de letras francês, aí eu desisti, aí mudei para administração, mas era noturno, aí eu não queria ficar indo para a faculdade à noite, porque terminava muito tarde, aí eu mudei para diurno, então já tinha esse problema de meus colegas que, quando eu entrei, né, que eu era caloura, foram mudando, né, ao Aham. longo do tempo. Então, isso contribuiu ainda mais para eu me aproximar mais ainda das pessoas que faziam dança, inclusive várias delas são são muito próximas de mim até hoje, né? Mesmo Legal. não dançando, eu continuei na dança, mas contato, a amizade com essas pessoas dessa época ainda continua até hoje. Sim. Legal, legal. É muito importante 13 isso anos. porque as pessoas.
eu já ouvi, né, algumas pessoas falando que quando elas entram pra dança, elas mudam o círculo social delas, né? E acaba acontecendo, é natural, porque você quer vivenciar, quer respirar aquilo, né? Acaba gostando tanto que você fica ali, né, de segunda a segunda. E aí, você tem as suas amizades lá fora, não é que você goste menos, o fato é que você acaba vivenciando tanto esse mundo, gostando tanto, que as pessoas que estão lá com você ficam mais próximas, é normal, né? Sim, é normal. É. Não tem como, Aham. E quando normal. que você... 2009 você começou a frequentar mais, começou a se tornar monitora, teve um processo de preparação, aí você viu o nível de responsabilidade que era, né, ser uma monitora de uma escola. E aí, durante quanto tempo você ficou como monitora e depois que você virou professora? Sim. Então, eu comecei como monitora em 2009 e nisso já fui tendo contato com vários estilos de dança, né? Então, e o curso de formação e as apresentações. Então, eu já comecei a ter contato com as apresentações, porque na academia não era específica de dança de salão. Lá o forte era sapateado, porque a dona Juliana Castro, né? É professora de sapateado e tinha uma parte de danças urbanas também forte, né? Legal. Então, lá sempre tinha apresentação, né? Tinha apresentação final de ano, tinha apresentação no meio do semestre, o que não é tão comum assim quando a escola é somente de dança de salão, né? Até pelo fim da dança de salão, né? Que é mais social, não é uma dança tanto de palco. E isso foi muito bom para mim, porque de cara eu já comecei a apresentar, né? Eu já entrei no mundo das apresentações, dessa profissionalização. Uhum. Eu virei professora da academia oficialmente em 2011. Não demorou tanto assim. Foi quando eu comecei com a minha primeira turma, que era uma turma de forró. Legal. Mas se você parar pra pensar, até que foi um bom tempo de preparação, porque tem pessoas que hoje fazem. E eu não tô criticando, tá? Cada um tem uma realidade. Tem pessoas que fazem um mês de aula e já começam a dar aula, né? E assim, Sim cada um tem mesmo. uma realidade, cada um sabe, né, onde o calo Sim, aperta. Se você começou a dar aula com depois de basicamente 3 anos, né? Você tava em 2009, foi pra 2011, basicamente foi 2011, você falou, né? 2011. 2 anos, né? 2 anos. Não é pouco tempo comparado à realidade de hoje. Hoje as coisas acontecem muito mais Sim. rápido, né? Então, se você parar pra pensar, 2 anos como monitora é bastante tempo. Vivenciando ali, fazendo as aulas, fazendo a preparação, a apresentação. Então você teve muita experiência em 2 anos, né? Sim, sim. Foi muita experiência em 2 anos, e isso que contribuiu para começar a dar aula em Legal, 2011. legal. E como que você começou? Foi a tua primeira turma de forró e foi sozinha já? Como é que foi esse começo? Não, a minha primeira turma de forró foi acompanhada de um colega meu que faz parte também da mesma companhia hoje em dia. A gente continua na mesma companhia de dança. Que é o Arthur. Eu dava aula com ele de forró. Eu não lembro quanto tempo a gente ficou com essa turma, mas acho que foi um ano, algo assim, até eu começar a dar aula sozinha. Eu nunca tive, assim, tirando esse período inicial que eu trabalhava em turma junto com o Arthur, ele não era meu parceiro de dança, né? Mas a gente dava aula juntos. Eu nunca tive parceiros assim, então eu sempre dei muita aula sozinha, desde o início. Legal. Depois da turma de forró, eu já comecei a dar aula sozinha. Então, o bom é que durante a minha formação, nós éramos incentivados a trabalhar tanto conduzindo como sendo condutor, né? Então, isso foi importante para mim, Que quando eu legal. comecei a dar sozinha, principalmente. Que legal. Isso é muito diferente pra 2011, né? Já é, É, já é um baita diferencial. Isso há 10 anos atrás já era inovador, né? Porque antigamente, pelo menos aqui na Baixada, é um diferencial, né? eu lembro que existia, assim, uma certa dificuldade das pessoas naquela época de incentivar as meninas a conduzirem, né? Primeiro tem que aprender a ser dama, depois aprende outra coisa. Mas eu sempre gostei muito de conduzir, então nas aulas mesmo já. E sempre tinha muita mulher, né? Não sei o que acontece, mas no dança de salão tem muita mulher. Então, desde o início, eu trabalhava muito conduzindo pela quantidade de mulheres que tinha na turma. Legal.
show de bola. Tava, para mim era ótimo. E você começou a dar aula sozinha, e esse foi, eu acredito que deve ter sido um baita passo, né? Porque por mais que eles incentivassem você a aprender a condução, ainda, aqui, pelo menos nessa época, na Baixada, era incomum uma mulher dando aula sozinha. Como é que era aí em Brasília? Foi desafiador mesmo, não em termos de como os outros encaravam isso, eu nunca senti essa parte, Esse medo. digamos, eu não sei se seria um preconceito, mas foi desafiador porque quando você tem um parceiro, é muito mais fácil, né, você trabalhar. Então, sozinha, eu precisava me virar para explicar para o conduzido, explicar para o condutor que eles tinham que fazer, saber demonstrar as duas coisas. Então, foi um desafio no início. Demorou um pouquinho para eu ir pegando o jeito, normal, né? Até Sim, pegar a prática, mas com o tempo foi melhorando. legal. É muito. Deve ser muito desafiador mesmo, porque eu imagino que aprender os dois papéis. Eu como condutor e aprendi também como conduzido. Eu sei que é um processo desafiador, mas eu digo até, eu vejo que você se despreocupou, né? Se as pessoas estavam com algum tipo de preconceito, com algum tipo de receio com o fato de você ser uma mulher dando aula sozinha. Mas é que antigamente tinha muito mais isso, né? Esse bloqueio das Tinha. pessoas, né? Eu acho que até das próprias mulheres de terem essa iniciativa de darem aula sozinhas. Era incomum, pelo menos aqui na Baixada era muito incomum. E hoje é muito Eu comum. leio, verdade. Tem muita mulher dando aula É. hoje em dia, sozinhas, inclusive. Uhum. Na aula, eu não sentia isso. Eu sentia mais em baile, assim, de, de acontecer, principalmente quando é baile mais aberto, assim, por exemplo, baile de forró, né? Que é um ambiente mais aberto, que não vai só o pessoal da dança, né? De quererem interferir no meio da dança para dançar com a menina que eu estava dançando, por exemplo. Isso, Ah, sim. na época eu não sabia, né, bem como reagir, mas hoje em dia não deixa isso mais acontecer, não. Mulher para dançar com você. Mas eu sentia isso nos bailes, assim, antigamente, né? Que as pessoas olhavam assim, uai, duas mulheres dançando juntas, hoje em dia é mais comum, né? E até a gente, como professoras, vamos incentivando isso, né, nas pessoas, dançando no baile, tanto conduzindo como sendo condutora, e as pessoas começam a olhar isso de outra forma, né? Exatamente. Normal, normal, são duas pessoas dançando. Perfeito. Assim como se fossem dois homens dançando. Perfeito, perfeito. Hoje é encarado com mais naturalidade, é verdade. E eu acho que parte de cima para baixo, né? Dos cabeças ali, dos professores, dos incentivadores, de quem compartilha informação. Faz todo sentido. E eu já fui um protagonista nessa situação de ver duas mulheres dançando, e agora que eu lembrei, e de interferir ali. Mas faz muito tempo, né? Olha só. Mas eu vejo realmente hoje com outros olhos, graças a Deus. Mas eu achei engraçado porque você falou. Eu imagino a tua cabeça, né, na hora. Ô, desgraça, eu fui lá, tive todo trabalho, convidei a mulher pra dançar, fui toda educada lá. E aí vem dois machos achando que a gente não é o bastante, né? Desgraceira. Exatamente isso. Não, mas hoje, graças a Deus, as coisas estão mudando, né? E eu consigo Sim, enxergar isso sim. também. Mas eu imagino que deve ser complicado. E o legal disso é que as pessoas estão preocupadas. Na verdade, elas estão ali incentivadas a compartilhar um momento uma com a outra, independente do sexo, independente do teu papel. As pessoas querem dançar. Então, elas não estão mais preocupadas se é homem, se é mulher. E assim, eu acho que o baile vai ser mais feliz, porque as pessoas vão estar mais incentivadas a compartilhar momentos do que a dançar um homem e uma mulher necessariamente, né? Vai se desprender um pouco Sim. disso. Nesse ponto, a dança de salão evoluiu bastante já, né? Sim, Que me deixa feliz de entender, né? Até essa questão de qual é o papel do. Até quando a gente se refere aos termos, né? Condutor e conduzido, que antes era perfeito. dama e cavaleiro. Exato, Até essas mudanças me deixam felizes, porque é uma evolução, né? A exato. dança entender isso. Porque quando Que a gente fala que assim, vai dançar um homem e uma mulher, normalmente a gente fecha um pouco, né, a visão. E a gente acaba atribuindo sendo
um casal, um homem e uma mulher. Então, hoje, quando a gente muda, as pessoas até ficam um pouco incomodadas, né? Eu ouvi uma moça falando assim, esse lance do politicamente correto, agora não pode falar mais homem e mulher, cavaleiro e dama, não é isso. É porque a gente abre um pouco mais o leque de opções. Quando a gente fala condutor e quem é conduzido. Você não fecha necessariamente os dois papéis no homem e numa mulher. Inclusive se inverter os papéis. O homem pode ser o Sim, conduzido e a mulher a condutora. Então abre um pouco mais a exatamente. mente para que a gente possa dançar, que é o que a gente veio fazer, né, no mundo. É sobre isso que a gente fala, que a gente conversa, que a gente aprende, que a gente ensina. É sobre dança. Então, quanto mais momentos de dança, melhor para todo mundo, né? Exatamente. E mudou até um pouco, né, Tiago, essa questão de papel de cada um na dança, né? Antes era muito concentrado no condutor, né? O cavalheiro que comandava a dança e a dama, né, estava lá somente para seguir Servir. o cavalheiro, né? Eu lembro de nas aulas os professores falarem exatamente assim, ó. Tô falando para você colocar o pé na frente e depois levar o pé no meio. Para quem que eu tô falando isso? Pro cavalheiro. E a dama, tá escutando o quê? Nada. Eu lembro desse tipo de argumentação dentro de sala de aula de, ei, dama, você tá aí só para acompanhar o que o cavaleiro tá falando. Você não tem papel ativo nessa dança. Para mim soava assim, né, na época, Sim. né? Mas Tô aqui na época até fazia sentido pra acompanhando. você, né? Talvez você se Na época incomodasse até um fazia pouco, sentido, mas fazia sentido, né? Esse tipo de fala, né? 10 anos mas atrás. nós éramos muito incentivados a não pensar na dança, né? Sim, Isso é algo que eu tento quebrar hoje em dia, dentro de perfeito. aulas. Não, você tem que pensar assim, você tem que saber o que você está fazendo, Perfeito, você tem que entender, né? perfeito. A dança, você tem a sua responsabilidade, sua parte de responsabilidade naquela dança também, não é Perfeito. só função do condutor. Exatamente. E eu Que até. isso mudou, eu vejo É, muita gente trabalhando assim hoje em dia. é muito legal isso, porque eu conversei com a Lari também, aí de Brasília, uma grande amiga minha, A Lari e. Barreto, né? Aham. Sim, ela veio aqui pro podcast também, e a gente tava falando sobre isso, e ela falou assim: você pode ser uma conduzida ativa ou ou se deixar levar, ou o importante é você saber o que você quer, né? Se você sabe que você quer ter tanta responsabilidade quanto o seu par, aceite isso, assuma isso e comece a exercitar. E vai ter dança que talvez você não queira, ou queira em toda dança, você vai escolher. Só que o importante é você ter a chance de escolher, né? Se você souber como é dançar sendo conduzida e deixar toda a responsabilidade pra ele e gostar disso, ok. Mas saiba que existe um outro mundo, né? Sendo trabalhado. Que você pode ter tanta responsabilidade sendo tão ativa quanto ele. E aí eu achei bem Sim, legal, porque assim, você gosta dessa ideia de a dança é nossa responsabilidade. Então os dois vão dar 100% para essa dança ser legal, ficar boa. E tem outras pessoas que gostam da ideia de, às vezes, deixar toda a responsabilidade e falar, ó, hoje eu quero ser só conduzida e nada mais. E tem pessoas que ainda não descobriram, né, esse outro mundo, mas que vão sim, descobrir. tem. Tem alguns profissionais que gostam ainda daquele método tradicional, né? Do homem manda, a mulher obedece e assim segue, né? Até. Segue o baile. É. E assim, querendo ou não, eu posso dizer que tá tudo bem? Não tá tudo bem, porque assim, esse tipo de fala, o homem manda, a mulher obedece, coloca a mulher realmente numa posição submissa. Mas cada um sabe onde o calo aperta. Vai ter um momento onde os alunos desse profissional eles vão acabar vivenciando uma outra experiência com outro profissional, né? Que de repente vai estar mais atualizado, que de repente vai estar vivenciando esse mundo mais compartilhado, onde as pessoas falam na sociedade que são direitos iguais, são responsabilidades e deveres para todo mundo, independente do seu sexo. E aí, de repente, na dança de salão você fala que a mulher só obedece, ela tem que escutar e ficar em silêncio, fica um pouco contraditório até com a realidade da É, sociedade hoje. sim, exatamente. É complicado. Exatamente. Eu acho isso tão importante, esse incentivo, né? De, não, você não só obedece, você tem responsabilidade também nessa Perfeito. dança. Exatamente. Você tem
Inclusive o direitos, né, também. Não só Exatamente. não é só a responsabilidade de contribuir para a dança, mas o direito de ter ali o seu momento, de trazer as suas ideias, a sua musicalidade, né? E quando você priva a conduzida disso, você acaba privando ela dessas coisas, né? De exercer a criatividade, autoconhecimento, né? Ter conhecimento do que ela pode fazer com o corpo dela, né? Então, eu pego muito aluna que soltou, não sabe o que fazer, não Sim, sabe onde levar o braço, não sabe colocar charmes e floreios, né, na dança, porque nunca exerceu essa autonomia maravilha. durante a dança. Show de bola, show de bola. É muito legal falar, porque hoje eu acredito que os homens, eles são tão responsáveis quanto as mulheres de falar sobre isso. Porque se a gente simplesmente deixar só as mulheres falarem sobre isso, a gente não vai compartilhar a nossa visão com outros homens. E aí os homens vão achar que isso é um movimento exclusivamente feminino, né? Que isso cabe só à mulher. E o espaço que elas têm que conquistar cabe a nós também começar a enxergar não é só fornecer o espaço, mas é também ajudá-las a conquistar, né? E eu não tô falando isso da boca para fora porque isso realmente é exercitado aqui na escola. A gente acredita realmente nisso. Já é uma coisa que a gente enraizou e é muito bacana, tem funcionado. As meninas têm visto a importância que é saber o seu papel e decidir o que você quer ser na dança, né? Antigamente você não tinha o poder de decisão. Você era simplesmente uma pessoa que era comandada na dança. E aí, como a gente mexe um pouco na nossa mentalidade, os vocabulários acabam se moldando. Então, por isso que a gente acaba tirando um pouco dessas palavras mandando, comandando, né? Ela escuta, ele fala. Então, o vocabulário ajustado é um reflexo da nossa mentalidade ajustada, Sim, né? sim. E essa mudança é até nossa, né, como professora também, que durante muito tempo, né, a gente era vista como um complemento na aula, né, principalmente se a gente dava aula com um parceiro, com outro professor, né, então a gente era um complemento ali na aula, estava para mostrar mais ou menos, enfim, estava lá como um suporte e Exato. não professora, a aula era sempre guiada pelo professor, pelo menos antigamente era assim, né. Perfeito. Isso mudou bastante. Eu vejo os meninos, os professores, né, respeitando muito mais esse papel da professora quando eles trabalham em, em casal, né, Aham. em uma aula. Legal. Isso antigamente não era assim, isso me irritava muito, inclusive. Eu acho que eu dava tanta aula sozinha, porque realmente me irritava essa coisa de ser complemento. Eu não sou complemento, eu sou professora também. Perfeito. Então, vou falar do mesmo jeito. Perfeito. Tenho tanto poder de voz quanto você que está aqui dando aula. Perfeito. E eu acho que é até um pouco relacionado com o tipo de conexão que as pessoas têm na vida um com o outro. Porque as pessoas falam assim, eu não sou metade da laranja, eu sou uma laranja completa. E quem quiser estar do meu lado tem que ser completo também, né? As pessoas fazem essa analogia com uma fruta, com a panela, enfim. Eu acho que as pessoas são completas. Acho não. Eu acredito que seja o modelo mais interessante, que as pessoas são completas e se conectam e somam um com o outro quando vão se conectar na Exatamente. vida, na dança, enfim. Então, se você é metade de alguém, provavelmente você não é completa, né? Né? Seja na dança ou na vida. E assim, tá tudo bem se você for metade de alguém, se você acredita nisso, tá tudo certo, né? Mas eu acredito que uma vez tinha um professor dando aula aqui, e isso faz uns 6, 7 anos. E aí ele falou assim: vocês acreditam que a responsabilidade é 50-50, 60-40? Ele deu alguns exemplos lá. E na época, o pessoal falou assim: 80-20, a maioria voltou 80-20 pro homem, né? 80-20 pra Uhum. mulher. E eu falei 50-50. E aí ele concordou comigo. Só que na época fazia sentido, né? A dança ser 50-50 na minha cabeça. E hoje eu vejo que na verdade a dança é 100-100, né? É os dois dando 100%. E não é uma realidade, uma verdade única, não é que eu esteja certo e quem fala 50-50 tá errado.
É que hoje eu vejo essa parte que você falou do completo, né? Se você é completa, você não precisa de alguém na sala de aula junto com você. A pessoa vai somar. A pessoa do teu lado, ela vai ajudar, vai complementar, mas se você não estiver com ela ou ela com você, tá tudo bem. Vocês são completos individualmente. Eu acho que esse é o ponto. Quando você instrui as tuas meninas ou os teus alunos a aprenderem o seu papel, a saberem o seu caminho e tudo mais, você acaba deixando elas completas, ou eles completos, e facilita no resultado na hora de somar, porque os dois sabem o que fazer com o seu corpo, né? Eu acho que Sim, é bem assim na aula de dança também. Por que que você vai depender de alguém para dar aula do seu lado, né? Se os homens não precisam, por que que exatamente. as mulheres precisam? Hoje, Exatamente. Eu acho muito bom quando tem os dois em uma turma, né, dando aula. Eu acho que acrescenta muito, mas tem que entender essa questão do ser completo e estar somando, né? Não tratar com desigualdade. perfeito. Acaba sendo só uma referência feminina, né? É, Não tem voz exatamente. ativa. E hoje deve ser até desafiador tu se somar com alguém, tu se encontrar com alguém pra dar aula, né? Porque por mais que você seja completa, ao mesmo tempo tem que ser flexível, né? Pra não colidir, né, as ideias. Sim, é verdade. Eu estou dando aula sozinha atualmente, mas há um tempo atrás eu estava dando aula com o Décio Paes, né, que é professor de salsa aqui em Brasília. É, funcionava muito bem. Ele dava essa abertura, né, para Legal. eu levar a aula do jeito que eu quisesse, e ele também fazia da forma. A gente tinha um diálogo bom no Uhum. momento de ministrar aula juntos. Não sentia essa dificuldade. Legal. Mas a gente não é com todo mundo que isso funciona. Não é com Show. todo mundo. É, porque hoje se você encontrasse um professor e de repente tivesse que se juntar com ele na sala de aula, sem ter uma pré-conexão, né, sem saber como funcionam as ideias, eu acho que acaba tendo esse atrito, né? Por isso que hoje a gente Até se porque, aproxima de... Perdão, pode falar. não, eu ia falar que até porque são formações diferentes, muitas vezes, né? Sim, Então a didática é diferente, a sim, forma como enxerga a dança é diferente, então sim. muitas variáveis que podem Exato. dificultar esse processo aí. Sim. E assim, normalmente a gente também se aproxima de pessoas que. Não que a gente não possa conversar, discutir, né, trocar ideia com quem não concorda com a gente. Mas normalmente a gente se aproxima e trabalha e mantém um vínculo mais forte com pessoas que estão caminhando pelo mesmo caminho, né? Buscando o mesmo resultado. E quando a gente conversa com pessoas que divergem, também a gente acaba crescendo e tudo mais. Só que, tendenciosamente, o ser humano se aproxima de pessoas que pensam parecido, né? Similares. Sim, Né? Então, a gente acaba se aproximando e trabalhando com pessoas desse tipo. É legal. Mas com o Dança Podcast, eu tenho conversado com algumas pessoas também que não concordam sempre comigo e nem eu com elas. E é muito legal também porque a gente acaba crescendo. Divergindo, a gente acaba crescendo, porque a gente acaba argumentando, conversando, buscando ideias para tentar trocar em figurinha com essa pessoa, né? Informação. é questão do respeito, né? Tem que respeitar a ideia e tentar trabalhar em equipe. Exatamente, Exatamente isso. exatamente. Exatamente. Nem sempre as Meu pessoas curso de vão. administração foi útil na dança no final. Nem sempre Perdi as tempo pessoas vão com o concordar curso. 100%, né? E é exatamente isso que você Sim. falou, é o respeito. É respeitar as ideias diferentes das suas. Perfeito, perfeito. Muito bom. E como que surgiu a Cia Zejo na tua vida? A Ciazejo, quando eu era monitora, eu tive esse contato com o Thiago Seba, né, que é o diretor atualmente da CIA. E, enfim, a gente tinha o curso de formação e ele era muito dedicado aos monitores, né, então ele tinha um trabalho muito próximo da gente, incentivava, ajudava no que fosse necessário, né, não era só ambiente sala de aula, ele tinha um contato fora de sala de aula. E na academia, né, na Juliana Castro, nós tínhamos várias apresentações, né, como eu falei. Então, tinha apresentação de final de ano, tinha reapresentação no meio do ano, e essa
quantidade de apresentações fez com que a gente começasse a apresentar juntos, né? Ele coreografando, os monitores dançando junto com ele, até que foi se desenvolvendo, e em um momento a gente fez uma apresentação maior, num baile de um professor aqui de Brasília, o Ariel Muniz, não sei se você conhece. E a partir daquele momento a gente viu que tinha se formado uma companhia de dança. Isso foi, acho que foi em 2012, isso. Daí a gente formou a companhia de dança, colocou o nome, né, Ciazejo, Por que esse isso desejo? em 2012, nossa Tem, primeira apresentação. tem algum significado esse nome? Zejo significa iluminação, então, luz, né? Se refere ao que o samba traz pra gente, né? A gente tem a nossa frase, não digo que é lema, o samba ilumina a vida, exatamente por causa do Zejo, né? Que o Legal. samba traz luz à nossa vida. Show. Então, Mas na vocês... época ninguém entendia esse nome. Show. Hoje em dia eu acho que pegou. Então, e é um nome bem sonoro, é fácil, né? Ciazejo. É muito legal de pronunciar, é muito fácil, pega bem, é aquele tipo nome chiclete mesmo. Sim, E o trabalho de vocês é muito mais concentrado preferencialmente com o samba, mas você trabalha com outros estilos também, né? é assim. Lá na CIA, especificamente, quando nós formamos a companhia de dança, era geral. Era, inclusive, a nossa primeira coreografia era uma mistura de samba e salsa. Mas com o tempo, nós vimos que tinha que focar em um ritmo só, né? Aí a companhia focou no samba de gafieira. Eu até fiquei um tempo fora da companhia, porque eu estava, enfim, me dedicando a outros projetos pessoais. Mas então se tornou uma companhia de samba. Atualmente é só samba de gafieira que é trabalhado lá dentro. Show. Mas eu sempre tive muito contato, né, com a salsa desde o início da minha formação. Afinal, eu fiquei 4 meses, um mês subindo forró, depois vi 3 meses de samba e já fui para salsa. E a salsa, enfim, a salsa para mim é algo que eu gosto muito, né, desde o início. Então eu sempre trabalhei muita salsa, sempre gostei, nunca perdi esse contato com a salsa. Legal. E com o tempo aqui em Brasília, foi tendo uma perda de professores, sabe, de salsa, foi diminuindo, a salsa em si, ela foi diminuindo, né, Sim. no Brasil, no mundo, hoje em dia eu digo que é no mundo. E eu vi essa necessidade de, preciso dar aula, alguém precisa dar aula, né, Sim. daqui a pouco mais ninguém dando aula de salsa em Brasília. Aham. Foi quando eu voltei a me aproximar mais da salsa e assumi como projeto pessoal, assim, de não vamos deixar a salsa morrer, porque tá morrendo. Ia dar aula, me aproximei mais do Décio, né, que é professor de salsa há muito tempo em Brasília, inclusive foi meu professor de salsa, ele tem parte da minha formação em salsa, foi ele que me deu, junto com a parceira dele, né, a Rosana Lobato. Então foi isso, foi assim que eu sempre tive muito contato com a salsa, e depois do tempo, quando eu vi que a salsa estava começando a morrer em Brasília, eu falei, não, eu preciso me aproximar mais da salsa e começar a dar aula, porque daqui a pouco não tem mais ninguém dando aula, aí não tem dançarino mais, aí não tem baile mais. É Não verdade, tem. é verdade. É verdade. Uma vez a gen- tava acontecendo uns bailes numa escola, e aí a gente tava falando assim, pô, precisa tocar mais salsa no baile. Aí o dono falou assim, pô, mas não tem aula de salsa aqui, como é que eu vou tocar salsa? E aí faz todo sentido, porque quem não é visto não é lembrado, né? Até quando a gente dança, se você não dança aquele estilo naquela escola, realmente a tendência é ir adormecendo e ficando em stand-by. Então eu acho que essa responsabilidade realmente é nossa, é de quem dá aula de salsa, de quem dança salsa, pra gente conseguir manter esse estilo vivo. Por muito tempo eu participei do Salsa Open em 2009 também, e tava no auge a salsa naquela época, né? O Ricardo o Ricardo e a Karine? Não, Sim, Ricardo e a Karine, né? O Diego e a Bárbara estavam na época, estavam assim, uma galera forte lá no Salsa Open em São Paulo. E aí foi quando eles decidiram ir pra fora do Brasil e tudo começou
a explodir, né? A salsa estava no auge. Depois de um tempo, uma das coisas que a gente conversou até aqui no podcast, que a gente acredita que essa linha competitiva da salsa acabou levando um pouquinho ela para outro lado e as pessoas foram se desanimando, né? Porque a Sim, preocupação com o social acabou sendo deixada de lado e foi muito mais. é, a gente acabou vangloriando muito mais a parte a parte- competitiva. É. eu E aí, concordo. e aí acabou adormecendo a salsa no Brasil e lá fora, né? Eu concordo. Eu acho que essa parte de competição foi o que diminuiu a quantidade de aluno, de turmas de salsa, né? Até hoje eu ainda escuto de alunas minhas, depois de um tempo, trabalhando salsa, falando, nossa, eu tô conseguindo dançar. Eu imaginava que eu nunca fosse conseguir, como se fosse algo muito difícil, Uhum. sabe? De dançar, porque ainda tem essa visão, né? Eu não sei se Perfeito. é por causa das competições, né? De que salsa é muito difícil, não dá para dançar salsa. Sim, sim. Os próprios profissionais, né? A gente construiu, não digo nem você, mas eu ajudei também nessa parte. Todo mundo que levava a salsa de uma forma mais competitiva e nos bailes dançava dessa forma, dessa forma forte, não muito social, expulsava, né? Inibia a galera de ir pra pista, de dançar. As aulas eram aulas com essa intensidade, com essa linha competitiva. Então, tinha aula de aéreo no Salsa Open. Então, a salsa foi levada para um caminho de competição e o público com mais idade foi acabando sendo excluído, né? Porque era um nível de exigência com o corpo que as pessoas não conseguiam corresponder. Então, naturalmente, as coisas adormecem, né? É o que aconteceu também durante um tempo com o sertanejo, pelo que eu vi. O sertanejo com essa linha mais forte, né? Essa dança mais. Essa coisa mais imponente no corpo. Nem todo mundo trabalha assim, mas eu vi Sim, muito isso acontecendo e com o sertanejo também. Essa coisa da competição e tal. E eu acho que ainda tá acontecendo, na verdade, né? E é uma coisa que eu vejo que é meio prejudicial pro social, né? é, é até uma tendência, né? As danças que, assim, parecem mais fáceis e as que estão crescendo mais, né? A própria bachata, né? No mundo parece fácil, hein? Não tô falando que é fácil, não. Aparentemente parece fácil, né? Então, hoje é comum você ver congresso, evento até fora do Brasil de bachata e salsa, mas é a bachata que acaba levando a salsa, né? Antigamente era o contrário, a salsa que levava a Perfeito. bachata. Hoje o cenário já inverteu aí. Perfeito, falou tudo. Inclusive, na época era um salão principal de salsa e um salão secundário de bachata, outros estilos. Então, faz todo sentido. Hoje a bachata tá carregando a salsa nas costas, é verdade. Até por ela ter esse clima mais gostoso, mais caliente, mais sensual e mais Sim, social também, né? exatamente. E eu É, acho que essa que é a missão maior assim na salsa, mostrar que é uma dança social, que é uma dança alegre, que é uma dança fácil, que qualquer um pode dançar, perfeito, né? E perfeito. fazer baile, porque quase não tem mais baile de salsa, pelo menos, não sei como é que tá aí, né? Mas aqui em Brasília, agora não tem baile de nada, né? Apesar de terem uns bailes ilegais aí, eu chamo de... Mas, faz muito tempo que não tem bailes, assim, de salsa. Tem eventos com sala que toca salsa e bachata, né? Não só salsa, que toca salsa e bachata. Então, é, é até difícil conseguir aluno, porque o aluno não tem lugar para dançar. Ele fala, mas eu vou dançar salsa onde? Perfeito, Isso é um processo que tem que acontecer os dois, tem que ter turma e tem que ter baile. perfeito, Para o baile incentivar a turma incentivar, né, que ocorra o baile também. perfeito. Faz todo E é sentido. aí a importância, né, de um baile, né, e, de novo, danças de salão, dança social, né, se não tiver onde dançar, as pessoas perdem um pouco do interesse. Exatamente. Exatamente, perfeito. E você falou sobre. Agora eu perdi. É, Caramba, você falou uma coisa agora que eu lembrei. Ah, lembrei. Você falou que não tem lugar pra dançar salsa. Aqui na Baixada também não tem. E só pra você ter uma noção, em 2007 tinha uma casa que se chamava Império Cubano aqui.
e era de um não lembro quem era o dono, mas era um local que não era especializado em dança de salão, mas era um local especializado em música latina, né? Então o nome do local era Império Cubano. Então tinha um local especificamente com músicas de Cuba, salsa, bachata, enfim. Em 2007 isso era muito incomum. Uma balada aqui em Santos que não era criada pelo pessoal da dança de salão e o pessoal da dança de salão descobriu e acabou se tornando um marco aqui na Baixada. Mas um tempo depois acabou e assim, bailes especializados na salsa, né? Com essa especificidade, realmente são poucos. Aqui em Brasília a gente também tinha um ambiente assim, né, nessa época, que era o caribenho. Não era da dança de salão, mas era um lugar que tocava salsa, zouk e eu acho que tocava salsa e zouk, muita salsa e zouk lá na época. Então as pessoas vinham muito procurar aula de salsa, porque lá eu fui no Caribenho, estava tocando salsa, eu quero aprender a dançar. Acontecia muito isso. Escutei várias vezes o pessoal Show. procurando salsa por causa desse lugar, né, que tocava salsa. Muito legal isso. Um dos incentivadores também da galera procurar a dança de salão e alguns estilos específicos também é a dança dos famosos, né? Que acaba contribuindo, né? Sim, Aí também acontece esse reflexo? eu não sinto tanto, mas eu imagino que aconteça assim. O pessoal deve ver e, Sim. e querer Aí- aprender também. Aqui é muito comum. Época de dança dos famosos, Dance Brasil, o pessoal vem procurando. Ah, eu quero aprender igual a dança dos famosos. É Mas aí válido também. é válido, é claro. Acaba incentivando, né, a galera a aprender a dançar. Muito legal. E eu perguntei da Ciazejo, né, voltando um pouquinho nessa parte, e eu vi um trabalho de vocês há muito tempo atrás que era um workshop que teve, eu não lembro qual era, que vocês estavam de vinho e tava o Léo Forte, a Robertinha, tinha uma galera. Aí no mesmo workshop que vocês e o Léo até tava assistindo vocês sentado ali no palco. Ficou bem marcado assim pra mim porque eu vi a apreciação do pessoal assistindo vocês. Eu falei, caramba, que legal, o pessoal tá assistindo e eu não conhecia, né? Assistindo um trabalho de um pessoal que eu não conhecia. E se essa galera tá apreciando tanto, tá gritando, tá aplaudindo, deve ser bom. Aí eu comecei a acompanhar mais a Ciazejo a partir daí, entendeu? Ah, Mas legal. eu não sei se Não você sabe, lembro que né? baile é esse. Foi um workshop, um evento. É um workshop? Vocês estavam de vinho, ficou bem marcada essa apresentação pra mim. A gente estava fazendo os workshops tem um tempo atrás, circuito 4 estações, né? Que a gente fazia um workshop a cada estação do ano. E o Léo Fortes e o Robert Bertinho vieram em todos, né? A gente Legal. convidava para vir dar aula aqui no workshop. Deve ter sido. Ah, Sim. legal, legal. Já deve fazer uns 4, 5 anos que eu vi isso. Eu acho que é Ah, isso. 4, 5 anos? É, Eu não sei, já então. faz um tempo. Mas eu não sei nem se foi em Brasília, né? Deve ter sido um evento que vocês estavam todos juntos. Mas eu conheci vocês nessa época. E sobre você falou sobre os bailes ilegais. Como, como é que tá o teu trabalho agora na pandemia? Você não trabalha só com a dança, ou trabalha com a dança especificamente? Não, eu não trabalho só com dança, eu sou funcionária pública, então trabalho em órgão público também, um assunto que não é tão legal quanto a dança, complementar. É, como é que tá o cenário atual aqui de É, dança? agora na pandemia, quando tudo começou, como é que foi o trabalho de vocês aí? Assim que iniciou a quarentena, a gente entrou em aula online, né? Que não é a mesma coisa, foi um desafio, porque é difícil, né? Trabalhar dança de salão em aula online. Nessa época eu fiquei só com a salsa, então eu trabalhava solo, né? Shine só, mas realmente era difícil, porque não é a mesma coisa, né? De uma aula presencial. A gente ficou um tempo assim, eu acho que lá para setembro, a academia onde eu dou aula voltou com as aulas presenciais, mas foi voltando aos poucos, assim, as pessoas ainda estão voltando, né? Ainda tem muita Sim. gente que não se sente segura mesmo com todas as medidas de segurança, uso da máscara, álcool em gel, separação das pessoas em quadrados, né? Uhum. De limite de pessoas na turma.
ainda tá voltando aos poucos, ainda tem pouca gente nas turmas, Sim, tá sendo aos poucos esse retorno. sim, é um processo, né? Acho que até as coisas se alinharem e começarem ao pessoal sentir confiança vai levar um tempinho. E eu acho que é importante isso, né? O pessoal tem o tempo deles lá e a gente tá aqui ansioso para voltar 100%, mas a gente entende também que cada um tem o seu tempo, né? E sobre o online, realmente foi um processo desafiador, eu acho que para toda a dança de salão, né? O pessoal ainda falava, ah, a dança de salão vai acabar e tudo mais e tal. Eu acho que não, eu acho que funciona, por mais que seja bem diferente e muitas vezes a gente acabe preferindo o presencial, né? Obviamente, é muito melhor esse contato humano, né? Abraçar, beijar, dançar juntinho e tal, mas tem as suas vantagens. Uma das vantagens do online, por exemplo, é isso que a gente está fazendo agora. Você é de Brasília, eu aqui de Santos, e a gente tem a possibilidade de se conhecer, de se conectar, de apresentar a tua história pra galera. E eu acho que isso é muito válido. Por mais que o online ele seja uma obrigação, ele foi empurrado a nós, né? Então não é uma coisa. Quando é imposta assim, normalmente os seres humanos eles não reagem muito bem, né? E Sim, mas eu acho que tem essas vantagens também, como a gente aprender um pouco mais sobre tecnologia, a gente acabar oferecendo outras condições para os alunos assim a gente acaba se adequando a toda a situação. É uma situação é, que não está no nosso controle, né? e na pandemia, nesse período maior, né, de quarentena, que teve aqui em Brasília, eu não parei, né, eu achei até engraçado, porque com a gente em quarentena, eu pensei, vou ficar mais tranquila, né? Mas não, eu saí me enfiando em um monte de coisa da dança. Quando eu fui ver, eu estava todos os dias, ou tendo aula, ou dando aula. Eu comecei a fazer aula com Fernanda e Nayara, do Rio, participei de workshop de samba, turma de estileto, turma de danças urbanas. Que Quando eu fui legal. ver, gente, estou fazendo tanta coisa, como se fosse no presencial, só que eu estou dentro de casa. Sim, é. É muito bom. A gente, ano passado, eu trabalhando com o Décio, né, a gente fez um evento de salsa, inclusive, online, o Home Salsa. Foi bem legal. Tava precisando fazer alguma coisa de salsa, assim. Show. E, realmente, são muitas possibilidades, né, quando a gente começou a enxergar que, olha, existe esse mundo do online, que dá para trabalhar também. A Uhum. escola do aula tem turmas online e eu acho que elas não vão terminar por tão cedo, assim, vão continuar. Vão Perfeito. ficar presenciais e online, né? Perfeito. Algo que a gente parou para perceber, né? Como assim a gente não percebeu isso dessa Exato. online? Eu fico pensando às vezes como a gente não percebeu isso, né? Que dava para Perfeito. fazer isso. É muito legal isso, porque a gente acaba despertando uma visão que a gente não tinha. E os nossos alunos, eles são os mais beneficiados, né? Porque eles vão ter dois mundos. E quando eles não. Por exemplo, aqui tem pessoas que, quando não podem vir presencialmente, elas fazem online. Então a gente abre um link para a pessoa conseguir assistir de casa e fica tudo gravado lá para ela poder revisitar o momento que ela quiser. Então as pessoas têm as turmas online que ainda não quiseram voltar e tem as presenciais que já aceitaram voltar, que quiseram. E quem não pode vir ainda tem a condição de fazer online. Então, assim, acaba se abrindo um mundo realmente com muitas possibilidades. E os maiores beneficiados são os nossos clientes, né? São os nossos alunos. Sim, Perfeito. Show de bola. E o teu trabalho hoje já está presencial? Já conseguiu voltar? tá presencial, só presencial atualmente. O online não mais. Não, não mais. Eu até tentei no início, né, manter a turma online e eu tô dando pouca aula atualmente, né? Porque tem o trabalho, aí tem a companhia de dança, aí tem outras atividades que eu faço. Uhum, Então, eu mantive só essa turma e ela tá presencial. Os entendi. alunos em presencial. Meus alunos não se adaptaram muito ao online, né? Porque Entendi. isso também vai da pessoa, né? Sim, sim. É, faz sentido. E hoje, então, o teu trabalho, ele na dança, ele é muito mais forte na companhia, pelo menos hoje, né? Você está desenvolvendo mais a tua atenção, todo o teu tempo
Ele tem para uma turma, você dedica a uma turma, e o restante é na companhia, nos ensaios. A companhia, ela tá só com encontro online atualmente, né? A gente está Ah, legal. no processo de mentoria aí, reduziu bastante, que estava num ritmo acelerado de fazer evento e tal, e de repente parou tudo e ainda está online. Mas eu faço outras coisas da dança, tenho a participação na escola de dança, que está começando a voltar, tá aos pouquinhos lá, eu sou porta-bandeira, Ah, legal. mas ontem estava dançando de passista, inclusive, no evento. Ah, eu vi, legal. Eu faço muita aula, eu gosto de fazer aula, né? Então, Show. eu tenho aula de danças urbanas, eu estou fazendo um estágio agora em outra companhia de dança, que é Nostalgique Cabaré, que o foco é em dança sensual. Então, não é só a companhia de dança, Show. eu acabo me envolvendo em outras coisas. Eu Legal. faço ensaio com profissionais de dança também, outros professores de dança de Brasília. Daí eu tenho ensaio com o Décio também, constantemente. Ah, então tua vida tá bem movimentada ainda. É, eu não sei você, mas eu não consigo parar, assim, com as coisas da dança, Ah, assim, a gente sempre legal, legal. tem uma coisa para se enfiar e fazer. É, aqui a gente tem bastante projeto, mas a maioria ainda está online. Então a gente está devagar com relação aos projetos. é, Até você, igual você, né? Os projetos presenciais eles estão indo devagar, tá indo aos poucos, a galera tá voltando ainda, os bailes ainda não estão acontecendo. Então, assim, tem bastante coisa acontecendo online, mas a gente está segurando os projetos presenciais porque a gente ainda vê uma necessidade de ter um tempo Manter. pro pessoal, de ter um tempo pro pessoal voltar, e aí, enquanto isso, o pessoal vai se mantendo online. Mas eu acho que é um processo necessário, o pessoal vai voltando aos poucos, e em breve, se Deus quiser, tudo estará voltando ao Todo mundo normal. vacinado para a gente fazer baile. Exatamente, exatamente. E eu pergunto, porque assim, esse é um momento pra gente conhecer a Tamísia, né? Essa é a pronúncia certa. É, Tá Tamísia. certinho. Tá certo, perfeito. É Esse difícil, né? que é mais tendencioso falar Tamícia, né? As pessoas às vezes falam Tamis, eu acho que é mais Tamis, fácil. Acho que é mais Tamis, fácil. pronto. A Tamis, Inclusive, pronto. Tamisa parece que estão brigando comigo, né? Porque na área de Tamisa, quando eu falo Tamisa, o que foi que eu fiz? Falam Tamis. Boa. Então, é um momento pra gente conhecer a Tamis, pra gente conhecer o trabalho da Tamis, a história dela com a dança. Se você quiser acompanhar o trabalho dela de perto, tem o Instagram da Tamis aqui em cima, que é Tamis_Cristófane. Tem outras mídias que você se comunica, ô Tamis? Ou o principal é o Instagram? O principal é o Instagram atualmente. Legal. Então tá bom. Tem também a mídia da Ciazejo, né? Sim, tem a da Ciazejo, Show. que é Ciazejo É mesmo. Acho que Ciazejo. Acho que é isso mesmo. A última vez que eu vi, acho que era isso. Deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que é isso. Galera, vou até aproveitar aqui, ó. Colocar aqui pra vocês seguirem também, porque é um trabalho muito legal. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ciazejo. Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas depois eu coloco aqui na descrição do vídeo pra vocês acompanharem. É um trabalho muito legal. Eles têm... Ó, tem muito vídeo aqui, tem muito material para vocês acompanharem. E assim a gente pode se aproximar desses profissionais brasileiros e mundo afora. Isso é muito legal porque a gente aqui quer fortalecer a dança no panorama geral. Então, tem a Tamísia, que é de Brasília, não tô brigando com você. Tem o Índio, que é de Brasília, a Lari Barreto, de Brasília. Tem profissionais do Rio, de São Paulo, que já estiveram aqui. Enfim, isso é muito legal porque todo mundo se conecta e, ao mesmo tempo, o nosso público aqui se conecta com vocês. Então, é um momento para a gente fortalecer. Quem produz conteúdo, isso é muito importante, né? Ter aquele fortalecimento nas redes sociais, curtir, comentar, compartilhar. Então, aproveita, vai lá, fortalece o trabalho da Tamis e da Ciazejo e de todo mundo que tiver aqui no Dança Podcast, certo? certo. Coisa boa. Tamis, pra gente
Você gostaria de falar alguma coisa? Considerações finais? Considerações finais? É. Vamos tomar vacina pra gente fazer logo um baile. Eu Boa, quero ir. boa. Faz Vamos. tempo que eu não vou aí. Você já veio aqui pra Santos? Não, só São Paulo. Ah, Santos São não. Paulo. Ah, tá. Mas tinha um congresso de salsa, né? Então, antigamente eu ia todo ano para São Paulo. Ah, Era assim, mas Santos não. Santos não. É perto. legal. É Eu tô perto, viajando é aqui? perto. Ah, tá. Uns 50 minutinhos. É pertinho. É. E eu tô pra ir também aí, que a Lari me convidou, já tá me convidando desde 2017 pra ir 2018. Que ela, Nossa, é, que a gente tava pra combinar de eu ficar lá na casa dela, da gente fazer uns eventos juntos, mas ainda não consegui. Mas eu vou pra ir assim que tiver tudo certo. Se Deus quiser, depois da pandemia, eu vou estar aí em Brasília. quando terminar, todo mundo vacinado, a gente faz um baile 24 horas. Acho que Boa. vai ter depois Maravilha. que terminar, todo mundo Boa. sedento por dança. É isso. Mas obrigada, Thiago, por me receber, né? Pela Imagina. entrevista. Muito bom conversar com você. Ah, Muito bom obrigado. dança, né? A gente que gosta, que trabalha na área da dança gosta muito, né? Sim, sim. E Foi muito bom, muito bom. obrigada. Imagina, um prazer te receber aqui, de verdade. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas em breve a gente vai se conhecer e vai poder dançar muito. E se você tá gostando desse conteúdo, galera, não esquece de deixar o like, o comentário e acompanhar o trabalho da Thames. E pra fechar, eu peço pra todo convidado e convidada gerar uma palavra que possa resumir o nosso papo ou a tua história. Se você pudesse resumir o nosso papo aqui em uma palavra, qual seria, Thames? O papo ou a dança? O papo, a dança, a tua história, tudo que você quiser. Amor. Acho que é amor. Amor, que delícia. Eu falo que a dança, né? Não é nenhuma questão de eu gosto de dançar. Eu preciso dançar. Se eu não dançar, eu acho que eu piro. Eu Ah, preciso dançar. E, e é uma questão de amor mesmo, né? De equilíbrio. É minha terapia. Então é isso. É amor. perfeito, perfeito. Então, se você esteve com a gente aqui até esse momento, a palavra de hoje do nosso papo é amor. Então comenta aqui embaixo, assim a gente vai estar juntinho, conectado. Coisa boa! Gente, foi um prazer conversar com você, Thames. A gente tá aqui no Dança Podcast todo sábado, meio-dia, para você acompanhar. Se inscreve aqui no canal no YouTube, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa o like e o comentário de hoje é amor. Valeu, galera. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Obrigada.